Agora a gente vai para a nossa próxima palestra. Vou convidar a Isabel Mendes. Palestra Automatizando Testes de Acessibilidade. Seja bem-vinda, Isabel. Pode ficar à vontade, pode compartilhar sua tela e pode começar a sua palestra. Eu vou estar aqui se precisar. Obrigada, Luísa, sua linda. Minha primeira de QA, que eu amo de paixão. Olá, pessoal. Olá, Raquel, de vários carnavais. Deixa eu compartilhar aqui, gente. Essa aqui. Cadê? Bom, gente... Aí, todo mundo vendo aí? Eu não estou acompanhando o chat. Se tiver ok, alguém me fala, por favor. Ver a sua tela. Beleza. Bom, gente, eu sou a Isabel. Eu sou uma mulher morena, de cabelo cacheado longo preto. Eu uso um óculos com armação escura. Atrás de mim tem uma parede com alguns livros. Eu estou orgulhosamente vestindo a camiseta do MTC do ano passado, que é uma camiseta preta com 3 triângulos em branco e uma escrita MTC, Minas Test Conference, também em branco, tá? É um orgulho estar com essa camiseta. Eu falo que esse é meu bicampeonato aqui no MTC, que estou aqui pela segunda vez e muito feliz, muito obrigada. Raquel, se eu estiver falando muito rápido, por favor, me interrompa, que você sabe que eu falo rápido e falo pra caramba. Só vou marcar um tempinho aqui, gente. Hoje a gente vai conversar sobre testes automatizados em acessibilidade, tá, gente? E o que é isso, né? Antes disso, quem sou eu, né? Como eu falei, meu nome é Isabel, eu faço mestrado na USP em Sistemas de Informação na área de testes de acessibilidade, tá? Eu sou QA, engineer lá na CWI. Eu sou muito fã do Smaug, então eu fiquei muito feliz de saber que a gente vai ter um prêmio aí, um box do Senhor dos Anéis, já quero. Eu sou mãe da Doralice, da Rani e da Clotilde, inclusive a Doralice está loucamente correndo aqui, se vocês escutarem um latido, não se importem. Eu sou classifiteira júnior e eu sou nadadora pleno. Para ser sênior ainda faltam algumas medalhas, né? Ir para a Olimpíada e assim por diante. Bom, gente, hoje a gente, como eu disse, a gente vai falar sobre testes de acessibilidade automatizados, tá? E aqui, como que vai ser a nossa agenda, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre acessibilidade digital e o seu público, para a gente colocar todo mundo na mesma página. As normas e padrões que a gente tem hoje, as barreiras mais comuns, ou seja, os bugs mais comuns que a gente tem dentro da web, tá? Hoje, nessa palestra, a gente vai falar exclusivamente de web, mas numa outra a gente pode falar sobre mobile. Os modos de testar a acessibilidade digital, os testes semi-automatizados e os testes automatizados, tá? É claro que aqui vai ser um overview de tudo, um resumo de tudo, não dá para falar com muita com complexidade esses testes, tá? Mas já vai dar para vocês saírem daqui com a mente bem aberta e já fazer teste lá na empresa da vocês. Então, gente, o que é acessibilidade digital, tá? Vamos pensar assim, ó, a gente está na pandemia ainda, infelizmente, e tudo que você vai fazer hoje é pela internet. Você quer comprar remédio, você quer ir no banco, aí acabamos de ter a palestra do Inter, né? Você quer fazer as transações bancárias, você quer fazer supermercado, você quer estudar. Tudo está online hoje, né? Aqui, o MTC está online, ele era presencial, hoje nós estamos online. Então, assim, tudo está sendo pela internet. Como que eu tenho acessibilidade nesses sites? Não tem. Infelizmente, apenas menos de 1% dos sites brasileiros, que tem .com.br, .gov, .edu, menos de 1% tem acessibilidade, tá? E o que é essa tal de acessibilidade, gente? Acessibilidade é eu abrir o mundo para todos.
é eu abrir a web para todas as pessoas, sejam PCDs, pessoas com deficiência, sejam idosos, sejam analfabetos, enfim. Olha que universo que eu estou deixando de ganhar e deixando de dar oportunidade para essas pessoas, tá? Porque, ó, são 45 milhões de pessoas com deficiência, seja deficiência auditiva, deficiência motora, cognitiva e, esqueci uma, auditiva, motora, cognitiva e visão, visual. 11 milhões de analfabetos, gente. Pessoas que, por exemplo, precisam pedir o auxílio na caixa, mas que não sabem ler. Como é que eu dou experiência para essas pessoas? Como é que eu deixo essas pessoas entrarem e fazer o cadastro? Como? 28 milhões de idosos. A gente pensa que os idosos não usam a internet, usam pra caramba, gente. Os idosos querem comprar, os idosos querem viajar, e a gente acha que eles não usam, né? Pessoas que desconhecem o idioma. Por exemplo, a gente tem um ótimo exemplo aqui. As pessoas, a maioria das pessoas surda, Raquel pode me corrigir se eu estiver errada, elas têm a Libras como primeiro idioma, e não o português. Elas vêm aprender o português, certo? Mas o primeiro é Libras. Muitos não sabem o português, gente. E se eu não tenho uma janela de Libras, como é que essas pessoas vão entrar na internet? Como é que essas pessoas vão usar a internet, né? Cenários diversos. Por exemplo, a gente tem alguém aqui que está só me ouvindo, que só está nos ouvindo, e não porque ela é uma pessoa cega, não, porque ela está só ouvindo e fazendo outras coisas, tá? Sei lá, lavando uma louça, cuidando do cachorro, enfim, tá fazendo alguma coisa e tá só nos ouvindo. Essa é um tipo de deficiência que a gente chama de deficiência situacional. Então, assim, aquilo ali vai passar, não é permanente, como uma pessoa PCD, por exemplo, né? Uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. São as deficiências temporárias. Então, a gente tem que pensar em todo esse público. Por exemplo, o que seria ideal de eu estar fazendo era eu falar que esse slide tem tudo isso que eu falei e tem uma menininha com uma expressão assim, tipo, ué, e aí, né? Como a gente fala aqui em Minas, ué, tem essa expressão. O ideal era até essa minha apresentação para ser um pouco mais acessível. A gente tem lei no Brasil para isso? Tem lei desde 2015, que fala, a Lei de Inclusão Digital, que fala que todo site brasileiro, tendo .com.br, tendo só.br, tendo gov.br, alguma coisa assim, tem que ter acessível. E a gente também tem alguns padrões. A gente tem a WCAG, que é um guia, que fala, ó, esse bug que você encontrou aí, você pode corrigir dessa forma, dessa forma, dessa forma, tá? Então, a gente tem esse guia. A WCAG, ela contempla tanto a web quanto aplicativos mobiles, tá, gente? Nós temos a nova versão dela, a que foi agora em julho, saiu a 2.2, tá? Que contempla tudo isso. A gente também tem uma documentação do EMAG, que ela é brasileira, e ela foi completamente... ela tem como base, né, o padrão dela é a WCAG, mas infelizmente a EMAG não é atualizada desde 2014. Mas ainda assim dá para tirar muita coisa de lá. E para quem não sabe o inglês, então o EMAG está em português e não tem desculpa, gente. Tem guia, tem como seguir alguma coisa para fazer essa web melhor, tá? Tá, a gente está num evento de QA, né? Quais são os bugs mais comuns? Então, vamos lá. Se a gente tem vídeo, gente, se a gente tem vídeo sem legenda, sem libras, sem audiodescrição, eu já estou falando que esse vídeo não é acessível. Por exemplo, a gente já tem acessibilidade aqui, olha que bacana. Já gostei da Raquel aí, sempre, né? A gente já tem libras, isso é ótimo. A gente já está começando a ter acessibilidade nos vídeos, o que é muito importante. Formulários, imagina aqueles formulários gigantescos, você tem que colocar seu nome, seus dados, endereço, enfim. Teve até o formulário em algum lugar aqui para os brindes. Então, se o formulário não é acessível, o que é um formulário não acessível? Por exemplo, se eu, lá no nome, eu não coloco nada, ele tem que falar para mim, ó, se for de preenchimento obrigatório, ele tem que falar,
Preencha esse campo antes de seguir em frente, alguma coisa assim. Porque senão você preenche tudo aquilo, aí chega lá embaixo que você vai submeter o formulário, que ele vai te falar, não, você esqueceu de preencher o campo e-mail, por exemplo. E no campo e-mail ele não me fala como preencher o campo e-mail. Gente, a gente está num evento de tecnologia, mas assim, existem muitas pessoas que ainda não sabem preencher e-mail, não sabem que o e-mail tem um arroba qualquer coisa, entendeu? Então você tem que dar essa descrição para a pessoa, tá? Tem muita gente que não nasceu na era tecnológica, que são os idosos, por exemplo. Então a gente tem que dar essa informação. Textos. Por exemplo, se eu tenho textos confusos, textos ambíguos, com alinhamento errado, uma coisa que é muito errada de se fazer, eu vou falar isso em toda palestra que eu der, não coloque todos com arroba, eu não sei nem pronunciar aquilo, todes, não coloque, por quê, gente? O leitor de tela não entende aquilo, tá? O leitor de tela entende o português que está corrente. E hoje, esse jeito da gente querer incluir, infelizmente ainda não está no nosso português. Então, em vez de incluir, você está excluindo, entendeu? Então, vamos usar a língua portuguesa que é tão rica. Vamos usar outras palavras, mas usar a forma correta, tá? Componentes de tela. CAPTCHA, reCAPTCHA, pop-up, layout confuso, botão sem links. Gente, tem tanto bug de acessibilidade, tanto bug, mas eu vou deixar para vocês aprender tudo isso daí, porque aqui a gente já vai direto para os testes, tá? Mas isso daí é tudo para vocês verem que existem muitos bugs de acessibilidade e que o QA tem que saber fazer. Porque no final das contas é o QA que vai fazer o teste, tanto da parte de código quanto da parte de design, tá, gente? É o QA que vai verificar se o tamanho do botão clicável está no tamanho correto, se a cor, o contraste entre cor de fundo e texto está correto, enfim, é o QA que vai fazer isso, tá? No final das contas. Então, a gente precisa saber como testar. E existem 5 maneiras de testar a acessibilidade digital. A gente tem o teste manual, que ele é feito por uma pessoa que não é PCD. Então, ele pode usar o leitor de tela, ele pode fazer os testes usando só o teclado, aumentar o zoom e usar algumas ferramentas de contraste. Eu tenho um teste que é feito exclusivamente pela pessoa, pelo PCD, por exemplo, uma pessoa que é cega. Ela tem 2 funções, ela é QA, mas ela também é usuário, tá? Ela vai fazer os testes com o leitor de tela e ela vai me falar, por exemplo, uma pessoa que é cega, tá, gente? Estou dando esse exemplo. Ela vai fazer o leitor de tela e a pessoa cega, ela não usa mouse, tá, gente? Ela usa só teclado. Então, ela vai conseguir fazer o teste de usabilidade daquele site e falar, ó, o site aqui não está apresentando, por exemplo, o título principal. O site aqui tem imagens e ele fica imagem, imagem, imagem. E ele não descreve a imagem exatamente como a gente fez aqui. Tá fazendo aqui todos os palestrantes, tá? A gente tem o pair teste, que é o melhor dos mundos. Seria uma pessoa vidente, falando também no caso de fazer teste com pessoa, digamos que eu tenha um par que é um PCD cego. Então, assim, adoraria isso aqui. eu tenho uma pessoa que enxerga e outra que não enxerga e elas vão fazer os testes juntas. Por quê? Às vezes, exatamente no caso da imagem, se a pessoa chega lá e fala gráfico, o leitor de tela está falando isso para a pessoa que usa o leitor de tela, ela vai chegar na pessoa que enxerga e fala, o que quer dizer isso? Aí elas vão ver esse bug, pensar na melhor maneira de descrever aquela imagem e passar para o responsável. Seria melhor se a imagem tivesse descrito, é um livro azul com letras em branco e assim por diante, tá? Os testes semi-automatizados, que a gente vai mostrar aqui. Os testes semi-automatizados, tem 3 ferramentas que eu gosto de usar, existem muitas outras, mas eu gosto de usar a Wave, a Axe e o Lighthouse, que ele te dá muita informação já direto na tela. E os testes automatizados, que aqui a gente vai ver o Axe Core, que é uma biblioteca,
sendo usada no seu próprio terminal do seu computador, e depois a gente vai usar o Axe com o Cypress, tá? Não necessariamente o Axe é só com o Cypress, tem várias outras ferramentas que ele é usado. Mas o Axe Core é uma biblioteca bacana demais de acessibilidade, que pode ser usado com várias outras ferramentas e que vai te dar muita informação bacana. A gente vai ver isso também. Então, como eu disse aqui, a gente vai usar a biblioteca que chama Axe Core. A gente vai fazer 3 testes aqui, tá? A gente vai fazer o teste semi-automatizado usando o Axe DevTools no próprio browser. A gente vai fazer o teste na linha de comando, que não precisa executar código nenhum, vocês vão ver a coisa mais simples do planeta. E a gente vai usar o Axe com o Cypress. Deixando bem claro, gente, eu não sou nenhum especialista em Cypress, tá? Tô aprendendo agora. A gente vai ter aí o Valmir à tarde, que pode explicar muita coisa. Então, tudo que vocês tiverem de dúvida com Cypress, tirem com ele, eu também vou tirar com toda certeza de tarde. Então, assim, mas assim, com esse pouquinho que eu vou ensinar para vocês, vocês já vão ver que já dá para fazer bastante teste legal. Então, vamos lá, gente. Eu vou mostrar para vocês esse aqui, ao vivo. Se der ruim, deu ruim. Então, gente, o que vocês vão fazer? Quem quiser fazer junto comigo, vai ser bacana. Ó, continuo transmitindo, né, gente? Se der algum problema, vocês falam aí, por favor. Gente, esse aqui é um plugin, o Axe DevTools, tá? Eu não sei se eu consigo colocar no chat. Eu tô meio confusa onde que eu tô. Vou tentar colocar aqui no chat. Ó, eu acho que eu tô no lugar certo. Vê aí, galera. Quem quiser fazer junto comigo, vamos lá. Vamos testar já essa web aí, gente. Já vamos pôr acessibilidade nesse sábado frio. Então, esse é um plugin, tá? Que eu já instalei no meu aqui, ó. Vou mostrar para vocês onde que fica. Daqui a pouquinho eu mostro, ó. Eu vou fazer o teste na Federal aqui do Norte de Minas. Todos os meus testes vão ser baseados nesse site, tá? Do Norte de Minas, dentro da página curso. Uma coisa muito importante de vocês saberem, gente, o teste de acessibilidade, ele é feito por página. Ele nunca vai testar o seu site inteiro, pelo menos nas ferramentas que eu conheço, tá? Ele não testa o site inteiro, ele testa página por página. Então, eu vou testar esse aqui de cursos, tá? Ai, obrigada, alguém colocou lá do Firefox, obrigada. Só não tem para o Safari, tá? Ele tem para o Firefox e tem para o Edge também. Obrigada, Rodrigo. Então, a gente vai testar aqui, tá? Eu já instalei, tá? Então, você dá um F12 aqui no seu computador, inspecionar na página que você quer, né? Aí, o meu tá aqui, ó. Você vem aqui, eu tenho aqui o Wave, tenho o Lighthouse e tenho o Axe. A gente vai fazer pelo Axe. Você clica em Axe aqui, ele vai te mostrar essa telinha aqui, tá? O Axe, gente, deixa eu explicar para vocês, essa DevTools aqui, assim, tem muita coisa bacana para acessibilidade. Tem muita coisa gratuita e tem muita coisa que tem muito mais coisas se você for assinante deles e tem muito mais coisa ainda se você pagar o outro pacote lá, tá? Mas aqui, ó, totalmente gratuito, nada, ó, não tô logada nem nada e já dá para a gente fazer o teste. Então, eu vou clicar aqui, ó, escanear toda a minha página, cliquei. Então, isso vai funcionar ao vivo e a cores? Funciona, filho, não faz passar vergonha, não. Aí, funcionou. O que ele te deu, gente? Ele é em inglês, tá? Mas, assim, é um inglês técnico e bem básico, dá para você pegar isso daqui e colocar lá no Google e traduzir, tá? Não é complicado, vocês vão ver. Então, ele falou que a gente tem 266 issues, não necessariamente 263 bugs, tá? Por quê? Porque crítico, eu tenho apenas um, eu tenho 4 moderados, mas eu tenho 204 sérios, que eu preciso resolver, tá? E um minoritário. Vamos ver esse crítico aqui, ó. Aqui embaixo, ele te dá toda a informação dos problemas, tá? Você vai passando aqui, ele vai te dar os problemas. A gente vê que a maioria dos problemas, ó, é de contraste.
tá? Então, assim, em algum momento aqui, a pessoa que tem baixa visão, por exemplo, não vai conseguir ler as informações desse site. Quem tem fotofobia, quem tem algum problema, um astigmatismo um pouco mais forte, não vai conseguir ler. Daltônico, tá? Tem que pensar em todo esse pessoal. Mas vamos pegar esse aqui, ó, esse crítico. Eu clico aqui nesse crítico, ó, e ele fala, ó, o botão tem que ter um texto. Ou seja, quando eu passo o leitor de tela por algum botão aqui, a gente já vai descobrir qual que é, ele não está dando a informação do que aquele botão faz, da ação daquele botão, tá? Então, se eu vier aqui, as minhas filhas latindo. Se eu vier aqui, ó, gente, eu vou falar aqui as informações que ele está falando, ó. Deixa eu só descer aqui, ó, antes de falar esse aqui de cima, ó. Ele fala que é o botão e que é o botão search, procurar, né? O botão buscar. Ele está falando, o botão buscar do leitor de tela, e aqui ele está me dando mais informações, tá, gente? Ele está falando assim, ó, resumidamente, tá? Que o botão buscar, ele não está falando buscar para o leitor de tela, tá? Visualmente, tá aqui o botão buscar. Eu sei que quando eu colocar alguma coisa aqui, curso, sei lá, administração, e eu clicar aqui, eu sei o que ele vai fazer, certo? Mas o leitor de tela, a pessoa que é cega, ela não sabe, porque ela confia no que o leitor de tela está falando. E se o leitor de tela não está reconhecendo, ela também não vai saber fazer. Ela não vai saber do que se trata, tá? Então, gente, é muito bacana essa ferramenta, que ela te dá várias informações. E assim, outra coisa legal, deixa eu voltar aqui, ó. Uma coisa bem legal, ó. Ela te fala, ela te dá umas tags do que está com problema, qual o nível de WCAG que ela está infringindo. A WCAG tem 3 níveis, nível A, 2A, AAA. Esses são os níveis que você precisa atingir para o seu site ficar cada vez melhor, tá? Então, se eu melhorar esse botão, eu já vou conseguir chegar no nível 2A, só com esse botão, tá, gente? Não é com o site inteiro. Qual WCAG que está infringindo? A412. Depois, vocês procuram, quem tiver interesse em WCAG, não souber o que é, pode me procurar, mas como eu disse, são os guias. Esses guias existem várias diretrizes e ele te fala, ó, esse bug é tal, você resolve de tal maneira, tá? Ele também fala qual a section 508 que você está infringindo. Isso aqui é a nossa LBI lá dos Estados Unidos, tá? Então, ele te fala qual que você está infringindo. Beleza. Esse ACT eu não sei o que é, tá, gente? Tentei procurar, não achei informações sobre o assunto. Outra coisa, você pode clicar aqui em More Info, não vou clicar não, mas você clica aqui, eu vou clicar assim, ó lá. Ele vai para a página da The Q University e ele te explica como que você pode arrumar esse problema, tá? Ele te dá as mesmas informações que estavam lá, pequenininho, ele te dá aqui mais completas, tá? É isso, gente. É muito legal. Você instala isso daqui no seu e vai testando no seu site, tá? É muito bacana. Existe uma ferramenta mais simples, a Wave, que ela te dá informações mais no texto, assim, onde exatamente cada problema, tá? Mas eu não vou falar sobre essa aqui, que não vai dar tempo. Então, voltando aqui, esse foi o nosso primeiro teste. A gente já vai passar para o segundo teste. O segundo teste, gente, ele é feito no nosso terminal. Você não precisa ter código nenhum, você só precisa ter algumas coisas instaladas na pasta onde você quer você quer testar. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter instalado o Node e o NPM no computador. A partir disso, eu instalo aqui, ó, o Axe SLI, que é o Axe Core funcionando. Acabou, gente. Acabou. Vamos fazer aqui. Vamos ver se funciona ao vivo novamente. Vou pegar meu terminal aqui. Meu terminal tá aqui. Aqui tá o diretório. É claro que eu já vou, ó, coloquei esse aqui, ó. Aqui, ó, tô fazendo a mesma coisa que a gente fez lá com o plugin.
Tá dando para ver, gente? Ou tá muito pequeno? Deixa eu aumentar aqui, ó. Um pouquinho, se tiver como. Melhorou, Luísa? Sim. Tá. Acho que dá, né? Se não der, vocês falam aí. Então, gente, o que eu faço? Ó? Eu vou colocar AX e o endereço do site, da mesma coisa que a gente fez lá no plugin, tá? Faço isso daqui, dou Enter. Ele vai começar a rodar o AX. Ele começa a fazer o teste. A gente dá um tempinho. Pronto. Ele rodou aqui todos esses testes. Deixa eu aumentar aqui, gente. Ele rodou para mim todos esses testes. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês no slide que está melhor, tá? Então, eu tive 207 testes detectados. E uma coisa muito importante que ele fala aqui, ó, que eu consigo testar com esse teste automatizado de 20% a 50% dos testes de acessibilidade. E isso é verdade, tá, gente? Você pode colocar assim, metade ele é muito feito pelo humano, tá? E principalmente feito para quem usa alguma tecnologia assistiva, tá? Principalmente pelas pessoas que usam tecnologia assistiva, né? Que fazem uso delas no seu dia a dia. Mas, imagina você conseguir chegar já com o seu projeto, principalmente quando o dev estiver já fazendo e o QA começando a testar em Homolog, por exemplo, seja, ou até antes, né, quando o QA está fazendo a análise antes de mandar o bug, com 50% dos seus testes de acessibilidade detectados, né, de 20 a 50, vamos lá. É muito bom, gente, é muito bom. Você já tira essa carga do teste final, tá? Porque o teste de acessibilidade, a parte que não é automatizada, que é feito pelo humano, ela é demorada, ela é morosa, tá? Então, assim, se você já tira esse 50%, porra, você já andou bastante, né? Deixa eu mostrar aqui no slide, vou voltar agora para o slide, não vou fugir mais não, gente, senão fica chato para vocês. Oi? Achei que você tinha me chamado, desculpa. Eita! Sem problema isso. Então, aqui, gente, o que a gente fez, tá? Então, eu falei para vocês, coloquei o Node, o NPM já tinha instalado, instalei o Axe, aí eu fiz o curso, nessa página, ele achou para mim os problemas de acessibilidade. Vocês viram que ele achou só ali no próprio no terminal, né? Mas, por exemplo, se eu quisesse fazer ele abrir o browser e rodar os testes ali no browser e depois me dar as informações no terminal, eu também consigo. Basta eu passar esse comando aqui. Outra coisa que eu posso fazer também é passar o mesmo, sempre colocando AX, o endereço. E, por exemplo, eu não quero que ele ache para mim os bugs de contraste. Por quê? Porque o pessoal de design ainda está trabalhando nisso. Então, não faz sentido eu colocar para achar esses bugs ainda, porque ele vai achar muita coisa e o pessoal ainda não fez o que tinha que ser feito. Então, eu vou tirar isso daqui e ele não acha esses bugs, tá? Outra coisa muito legal, eu consigo salvar os resultados apenas colocando essa informação aqui, esse save, e eu coloco o nome que eu quero que ele salve, ele vai salvar num JSON. Essa informação eu posso levar, por exemplo, o PO, posso discutir numa reunião de planejamento, de refinamento, e eu tenho todas essas informações guardadas onde eu quiser. Então, gente, vocês viram como é legal. Sem código nenhum, eu consigo fazer já esses testes automatizados, tá? Então, agora a gente vai partir para ter... Aqui, ó. Aqui eu mostrei exatamente o que eu fiz lá. Eu vi aqui se eu tinha o Node. Eu tinha já o Node. Coloquei o npm install. Aí ele rodou esse aqui. Eu só não fiz isso daqui ao vivo, porque demora um pouquinho, tá, gente? E aqui é a mesma coisa que vocês viram lá, ó. Todos os bugs. Aqui, é claro que aqui eu cortei, né? Só para caber principalmente essa informação aqui, tá?
E é muito tranquilo, você pode fazer aí agora, que você está em casa aí, acompanhando o MTC, já pode fazer agora. Agora, a gente vai para o Cypress mais o Axie, tá, gente? Tô amando estudar isso, é uma coisa que tá me dando muito prazer, mas eu tô sem tempo de fazer, mas eu quero ainda fazer muita coisa automatizada com o Cypress e o Axie. Então, gente, o que eu vou precisar? Aqui eu não vou fazer ao vivo, porque na quinta-feira eu fui fazer de novo, na quarta-feira eu fui fazer de novo os testes, e o Cypress está na versão 8. A versão 8 não está aceitando o Cypress Axie Core. Tá dando incompatibilidade. Eu fiquei desesperada, falei, Jesus amado, o que eu faço agora? Aí eu falei, não vou mostrar isso aqui ao vivo, não. Vai que dá pau lá, eu não vou passar essa vergonha sozinha, não. Não. Enfim, então eu tenho que instalar o Node, eu tenho que instalar o NPM. Como você já tinha instalado lá anteriormente, não precisa instalar agora. E eu tenho que ter uma IDE. Eu uso aqui o Visual Studio, tá? Então, se eu estou lá dentro do Visual Studio, eu abro o terminal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um npm init dentro da pasta ou do repositório com o qual que você vai trabalhar. Não pode ser lá no... Tá? Tem que ser numa pasta que você vai trabalhar, porque ele instala só localmente, tá? Eu instalei o 6.0, tá, gente? Porque a partir do 8, como eu disse, estava incompatível e eu não testei a versão 7, tá? Mas a 6 funcionou. Eu instalo o Cypress 6 e depois eu instalo o Cypress Axie, tá? Ou seja, o Axie dentro do Cypress, tá? Então, quando você fez essa primeira parte, você vai ter essas informações aqui, ó. Isso aqui sempre vem junto quando você instala o Cypress, tá, gente? Então, já vem a pastinha Cypress, já vem as informações que você precisa. Dentro aqui de suporte, eu preciso importar o Cypress Axie, tá? Porque não adianta você só ter ali no npm install, você precisa colocar aqui dentro do index também, tá? Super simples. Essas informações tudo vão estar no meu Git depois para vocês realizarem em casa. Nossa, meia hora já. Ô Luísa, tem tempo ainda? Posso continuar? Vai finalizando. Tá. Então, gente, agora a gente tem vou escrever o meu primeiro teste de acessibilidade. Então, o que eu fiz? Ele já traz essa pasta, integration, e dentro dela eu já tenho alguns testes do Cypress. O Cypress já traz para mim alguns exemplos, tá? Aí, o que eu fiz? Eu escrevi o meu primeiro teste de acessibilidade aqui, acessibilidade.spec.json, e o que eu fiz? O que é a descrição dos testes que eu vou realizar, tá? Então, eu vou realizar teste na página curso, igual a gente fez lá com das duas outras formas. E o que eu vou testar? Eu vou verificar todas as falhas de acessibilidade. Onde? Nessa URL aqui, nesse endereço. Então, depois que eu visitar essa página, eu vou injetar o Axie Core, e depois que eu injetar o Axie Core, um check de acessibilidade, certo? Escrevi isso daqui, salvei. Vou fazer um npx Cypress Open, ele vai me abrir esse running aqui, para ele rodar o meu teste. Eu vou vir aqui no meu teste e vou clicar nele. Depois que eu clico nele, ele vai me abrir essa informação. Ele já vai começar a rodar os meus testes, tá, gente? Então, aqui, ó, ele abriu a minha página, tá? Ele fez os testes de acessibilidade, ele verificou esse teste com todas as falhas e aqui ele trouxe todas as minhas falhas, gente. A mesma informação que a gente usou nos dois outros testes, tá aqui, ó. O teste de contraste, o teste do botão, todos os testes estão. Ele gastou 12,61 segundos. Isso aqui, esse tempo, gente, como é web, depende muito da sua internet, né? Depende muito da sua performance. Nesse dia o meu não estava muito bom, não. Mas outro dia eu rodei e deu 8 segundos, tá? Aí você vai me falar, Isabel, mas seu teste não passou. Sim, porque eu não fiz nenhum assertion, né, gente? Eu tô só mostrando os bugs.
Só isso por enquanto, tá? Mas depois que você fizer os acertos, seus testes vão passar. Beleza, esse é meu primeiro teste. Aí, eu quero mais informações sobre esse bug do botão. Lembra? Eu dou um F2 também para inspecionar. Ele vai me dar as mesmas informações que ele me dá naquele teste do browser. Tá legal? Vou correr um pouquinho aqui, gente. Mas imagina que você não quer fazer o teste da página inteira. Você quer ou fazer um teste de um elemento exclusivo, ou você não quer fazer o teste daquele elemento exclusivo. É isso, gente. Você clica aqui nesse botãozinho. Aqui vai falar assim para você. O que você quer testar ou o que você quer excluir, né? Então, esse aqui ele vai te mostrar o elemento. Aqui no caso, eu peguei o elemento botão. Só cliquei em cima dele, ele já me deu essa informação e já trouxe para cá. Então, eu vou pegar essa informação para escrever os meus outros dois testes. Então, ó, eu quero excluir os testes no botão buscar. Então, eu faço a mesma coisa. Aqui, ó, só mostrando o que eu fiz, eu trouxe aqui para cima o before each, de visitar e de injetar o Axe, porque ele faz isso em todos os testes, ele tem que fazer. Então, eu já trouxe aqui, antes dele começar a executar os testes em si, eu já trouxe aqui para ele fazer antes de qualquer coisa. Aqui, eu quero excluir o botão, eu não quero fazer o teste no botão buscar. Eu coloco esse exclude e coloco aqui a informação, exclude, e coloco a informação aqui que a gente pegou anteriormente. Ou, se eu quero verificar a falha só naquele botão, não quero verificar no site inteiro, na página inteira. Eu venho aqui com essa mesma informação, só que em vez de colocar exclude, eu coloco input. Aqui você vê, ó. Aqui, se você olhar no resultado dos testes, ele não traz a informação do botão. E nesse aqui, eu só trouxe o botão. Todos os outros bugs. O quarto teste nosso é para verificar as falhas com impacto sério ou crítico. Então, eu coloco aqui, ó, eu quero incluir apenas os impactos críticos ou sérios. Então, aqui ele me trouxe os bugs com esses impactos. E por último, eu quero excluir os testes de contraste, porque ainda não está pronto, por exemplo, os testes de contraste. Então, aqui eu coloco que eu quero excluir a regra, tá? Porque o contraste ele é uma regra, diferente do botão, do elemento, aqui é uma regra. Então, essa regra vai ser falsa. Consequentemente, ó, ele não trouxe aqueles 168 bugs de contraste. Então, gente, aqui eu tenho 5 testes de acessibilidade super fácil de fazer, super fácil de você rodar em qualquer página sua que você tiver. Então, estão todos aqui listados. Ele gastou quase 25 segundos, é a mesma coisa que eles, não passaram porque eu não tenho acerto. Então, dá para você brincar aí no seu site muito tranquilamente com essas informações, só com esses bugs. Gente, esse curso, essa palestra que eu estou mostrando para vocês, ela foi totalmente baseada num curso da Marie Drake, tá? Ela tem um curso dentro lá do TAL, que é o Teste University, Teste Automation University. Eu entrei em contato com ela, eu traduzi o curso dela, eu vou deixar lá depois no meu Git. Ela deixou eu traduzir, porque eu falei para ela, tem muita gente lá no Brasil, tem muita gente aqui no Brasil que não sabe o inglês. Então, vamos transformar isso em português e fazer o seu curso rodar mais, né? Ela adorou, então esse curso foi totalmente baseado em cima, essa palestra foi totalmente baseada no curso dela, acompanhem lá, ela é fantástica. Informações sobre o Axe Core tá dentro desse GitHub aqui, tá? E eu quero muito fazer referência aqui ao Bruno Pulis, a Lívia Gabos e o Maurício Pereira, que são pessoas muito referência para mim em acessibilidade, são pessoas que começaram a me instruir em acessibilidade. É claro que tem outras pessoas, mas essas foram as 3 primeiras pessoas. O Bruno Pulis fala muito sobre o Axe junto com o Cypress. A Lívia Gabos fala muito sobre acessibilidade, principalmente na área de design. E o Maurício Pereira tem uns cursos de
para o QA virar um QA de acessibilidade fora de série. Então, vale a pena seguir essas pessoas. Gente, eu agradeço muitíssimo vocês terem ouvido a minha palestra, porque é um tema que eu amo demais e eu quero espalhar essa informação de acessibilidade para a vida, né? Então, assim, agradeço muitíssimo todas essas informações e essa palestra está no meu Git, mas não hoje. Acho que amanhã eu consigo completar tanto a palestra quanto o curso da Marie, e aí vocês vão poder acompanhar. Muito obrigada, pessoal do MTC, e muito obrigada quem está me assistindo. E Raquel, um beijo, muito obrigada. Obrigada, Isabel. Sensacional sua palestra. A gente tem algumas perguntinhas, mas para tentar acertar a grade aí do evento, eu vou pedir que você vá lá para a session e aí quem tiver feito as perguntas, tem as perguntas super legais, aí pode interagir com você lá e você pode responder essas perguntas. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade e pelo seu conteúdo. Beijo, muito obrigada. Eu vou lá para a session. Obrigada. Bom,